estarmos, ó Deus, na Tua presença. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder chegar à Tua casa e saber que o Senhor está aqui conosco, que a Tua presença aqui é que faz a diferença na nossa vida. Obrigado pelos amados irmãos que já chegaram, Senhor, e por aqueles que estão por vir. Abençoa, Pai, a entrada, que eles cheguem bem, cheguem em paz. Ó Deus, e aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, Pai. Queremos nessa noite oferecer a Ti o nosso melhor louvor. Ajuda-nos, ó Pai, que os nossos lábios possam declarar quão grande és Tu, Senhor. Que a Tua grandeza, o Teu poder se manifeste sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, famílias, Senhor. Oramos pelo bairro Olinda, profetizamos que haja salvação neste lugar, Pai. Que vidas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo e venham, Senhor, e sejam transformadas. Que esse lugar, ó Deus, seja casa de alegria, casa de paz. Que possamos mesmo estar aqui, ó Deus, agradando o Teu coração. Que o Senhor se agrade de nós e realize o desejo do nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez nesse dia e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma pastora Rita para fazer a leitura da palavra e prepara o teu coração para adorar o Senhor. Provérbios 15. Depois eu queria que você, quando chegasse em casa, lesse também na versão do celular, na Bíblia Online. E hoje de manhã eu fiquei impressionada de ver os recados que tinha ali quando eu estava lendo logo cedinho no meu celular. Tá? Então leia também. É bom você ver várias versões para você ver o que Deus está falando para a gente. Né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas os de coração alegre têm um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ele ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos restos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que se ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas queimará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Se dá a cobiça, perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda até os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida
No meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Queria deixar 2 versículos para destacar para a gente ver. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso dentro da nossa casa é tremendo quando a gente pratica, né? Palavra doce, palavra branda desvia a briga, desvia a contenda, mas uma palavra dura suscita a ira do outro. E esse outro aqui, coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, não é esse não. Estava falando aqui na hora que eu falei. Bem, a gente vai lendo e vai meditando, mas eu queria encontrar aqui. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. É exatamente esse. Nós podemos ter um banquete contínuo se nós vigiarmos o nosso coração. Por isso, quando você lê Provérbios 15, você vai ver que ele manda você olhar para cima. Por que olhar para cima? Porque na hora do problema, na hora da dificuldade, quando a gente olha para cima, nós vamos nos alegrar mesmo em meio às lutas e dificuldades. E aí vamos ter um banquete contínuo. Amém? Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Aleluia. Boa noite a todos. A paz. Vamos louvar o Senhor. Adorar e engrandecer o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. A gente vai louvar o hino da harpa, se você quiser acompanhar. Tem a harpa cristã. Número 467, sobre as ondas do mar. Everybody.
Nosso coração é grato ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele é, por tudo que tem feito e ainda vai fazer. Pra
suas mãos e beijo ao Senhor. Entregue o seu aleluia a Ele nessa noite. Dê-lhe seu aleluia. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Vamos louvar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas nesse momento. Amém? Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Ih, tá muito fraco. Pode melhorar. Falar de oferta para mim é muito gratificante, porque desde quando eu me converti, eu tomei posse da palavra, de toda a palavra do Senhor, não somente dessa que nós vamos ler agora, e realmente o Senhor tem feito maravilhas. Aleluia. Na minha vida. Porque eu também estava até falando com a missionária Georgina hoje, que esses últimos meses a minha vida financeira aumentou, teve um gasto muito grande por causa da enfermidade da minha mãe. Aí eu tive que arrumar pessoas para ficar com ela à noite e de dia. E para a honra e glória do Senhor, já está tudo pago. Eu consegui pagar tudo, tá? Honra e glória do Deus maravilhoso. Não tem deixado faltar nada. No Salmos 23, tá aqui, ó. Todos abriram? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Nada. Quantos tem aqui o Senhor como o pastor nosso? Tem tido alguma falta de alguma coisa? Estava falando também com o pastor Rodrigo de fora,
E graças a Deus nós temos nossa casinha, nosso cobertorzinho, esse momento difícil aí, frio, né? Tantas pessoas passando por esse aperto, desse frio aí, mas Deus, eu creio que Deus Papai, Ele cobre e aquece aquelas pessoas, mesmo que aquelas que estão na roupa, né? Eu creio. Então, quando eu tomei posse, me converti, tomei posse, não somente dessa palavra, mas de toda a palavra do Senhor. E tenho colocado assim, eu não tenho feito nada, além de perguntar, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? E eu creio que se os irmãos também fizerem assim, essas perguntas para o Senhor, né, o Senhor sempre vai dar a direção, vai dar a resposta que você precisa, que eu preciso, porque tem feito na minha vida. Essas duas pessoas que entraram lá para tomar conta da minha mãe, eu orei muito e agradeço também a igreja também que orou, né? E a honra e glória do Senhor, minha mãe já está melhorando, normalizou a pressão dela, já conseguimos estabilizar, e a honra e glória do Senhor não tem tido falta de nada. Eu pensei até que ele fez bem difícil, mas quando a gente bota na mão do Senhor, Ele é aquele Deus que supre a nossa necessidade. Amém? Todos ofertaram? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos levantar nossas mãos, nossas ofertas e agradecer a esse Deus, né? Senhor, mais uma vez aqui estamos nesse lugar, é chamada casa de oração, casa qual o Senhor já se encontra aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Eu creio que aqueles que entraram aqui, Senhor, precisando de uma resposta, vai sair com a resposta que o Senhor tanto tem para cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por que suprir a nossa necessidade, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. E eu creio que o Senhor não vai deixar de ter falta de nada, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua oportunidade. Pode trazer essa oferta para aqui no calor do vaso, por favor. Pode ser sim. Tua Aleluia. Tua é a glória, Obrigado, Senhor. Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, majestade santa. E daí eu a ti, por todos os teus benefícios, e darei eu a ti, o teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, é de ti, amado Deus, te entregar.
forte, meu Deus. Meu Deus. Quando se consagra ao Senhor, adora a Ele, aleluia, como eu tenho, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode sentar. Pode sentar. Quando o pastor Ilson está preparando aí, vem cá, Rodrigo, dá lá o recado aqui. Preste atenção nesse recado, viu, tia Claudinha? É muito importante, é para todos. Amém? Bem, o nosso... Pode sentar, irmão. O nosso carnezinho do retiro já está circulando desde o início do ano e a gente tem falado um pouco a respeito, então eu quero trazer a memória dos irmãos nessa noite que o nosso carnezinho já está pronto e ele precisa estar na sua mão, porque o seu nome eu já tenho aqui, mas eu preciso que o carnê esteja com você e que você, que na medida que eu tenho o seu nome aqui, mas se o carnezinho estiver com você, você já der um sinal, isso sinaliza para mim e para todos nós que estamos à frente, que você está interessado em estar lá conosco no próximo retiro de 2027. Ele vai cair no dia 6, sexta-feira, até terça-feira, dia 9. Então nós precisamos que vocês peguem esse carnê e também dê um valor para que seu nome fique garantido, tá bom? Então eu tenho aqui alguns nomes, algumas pessoas já fizeram o seu primeiro pagamento, os pastores, então eu peço que todos participem, porque se vocês pegar junto conosco, com certeza vai chegar lá na frente, vai ficar bom para a gente trabalhar e leve para vocês também, porque nós tivemos desde o início do ano, de janeiro a julho, já se foram 7 meses,
De julho a fevereiro, nós temos só mais 7 meses. Então, o que seria 10 meses para você, hoje agora são 7. Tá bom? O valor é R$250 por pessoa. Tá bom? Então, você divide esse 250 em 7, dividindo em 7 vezes, você vai ver quanto você vai poder pagar por mês, tá bom? Mas é muito bom que vocês nos procurem para que a gente possa fazer esse... Então, de última hora não será aceito. Nós já vimos, ano passado nós conversamos sobre isso, mas no final a gente acabou abrindo uma exceção, mas todas as vezes que a gente abre uma exceção, prejudica alguém, porque alguém se organizou, se preparou e chegou na hora. Então eu creio que todos já entenderam e todos vão nos procurar para que nós possamos estar ali junto em 2027, celebrando, tá bom? A obra está seguindo bem, o pessoal está ali fazendo um trabalho excelente, então eu tenho certeza que quando nós chegarmos ali, vai ser uma surpresa. Mas antes disso, a gente não vai aparecer por lá, fazer uns mutirões, amém? Amém, aleluia. Aleluia. Boa noite a todos mais uma vez. Amém. Paz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2. À medida que você for achando, se coloque de pé mais uma vez, por gentileza. Eu vou fazer uma leitura breve. Depois a gente vai continuar. 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Pedimos a Tua direção, Senhor, do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações o Teu propósito, a Tua vontade, Deus, que sabemos que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Deus, convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Fala conosco, seja conosco nesse ambiente, nesse lugar, porque a sua palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor ali se faz presente. Nós cremos que o Senhor já está aqui nesse lugar, o Senhor está presente aqui e já está operando. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Corinto. Esse dia eu estava assistindo um filme e estava falando sobre aquelas regiões que são mencionadas na Bíblia, né? E a gente navega, né, na palavra quando passamos ou assistimos alguns vídeos, alguns filmes ou séries. E esse é o nosso dever, e esse é o nosso chamado. Todas as coisas que vem a nós, a gente deve sempre trazer à luz da palavra ou aquilo que Deus quer falar. Eu lembro que o pastor Zé Francisco, todas as oportunidades que ele tinha, ele sempre colocava a palavra. A pessoa falava de um assunto aleatório, ele voltava para a palavra. Falava sobre o assunto, mas entra na palavra. E Deus, ele requer que os teus filhos tenham sabedoria em todas as coisas, em todos os momentos.
E o apóstolo Paulo ele vai falar que ele não vim com sublimidades de palavras ou com palavras persuasivas, mas eu vim com o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. O evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. O mundo não entende quando a gente sai da nossa casa ou sai direto do nosso trabalho e vai para a igreja. Lá vai ele para a igreja de novo. Que tanto ele faz na igreja, que tanto ela faz na igreja. Nós viemos buscar ao Senhor. Nós viemos servir ao Senhor. O salmista ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou seja, aprender no seu templo. Ele desejava estar na casa do Senhor todos os dias. Em outra passagem vai dizer: mais vale um só dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Então, o desejo de Deus é tabernacular conosco. O desejo de Deus é habitar no nosso coração, e o nosso desejo também deve ser de estar onde Ele se apresenta. Porque, como dissemos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então, se a presença do Senhor está, nós devemos nos alegrar, nós devemos desejar estar. E é recompensador. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Em todas as situações, em todas as questões que as pessoas chegavam para Jesus, Jesus ele tinha uma resposta. Nicodemos, talvez você já tenha lido essa passagem, João capítulo 3, ele chega para Jesus, ele falando alguma coisa, e parece que Jesus foge do assunto, mas Jesus é objetivo naquela conversa ali. Necessário é nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode vir a Deus. E Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Mas como pode o homem nascer de novo? Tem que entrar no ventre da mãe novamente? Não. Se eu estou falando das coisas terrenas com você, você não está entendendo, quanto mais das coisas espirituais. Então, mesmo uma pessoa capacitada na letra ou na sua formação, ela pode não entender nada ou pouca coisa sobre as coisas do reino de Deus. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aquele que é carnal não consegue entender as coisas do Espírito. Ele pode ler, mesmo lendo essa Bíblia aqui, mas se não tiver o Espírito para revelar, serão apenas letras. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando recebemos o Senhor, recebemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E recebendo o Espírito Santo, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele vai falar: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não vos preocupeis também, em outro momento, com o que haveis de falar, porque o meu Espírito falará por vós. Não vos deixarei órfãos, eu irei ao Pai, mas deixarei o Espírito Consolador, que vos ensinará todas as coisas. O Espírito que convence o homem, o Espírito que fala aos nossos corações e o Espírito que nos ensina. Às vezes a gente não está preparado ou teoricamente acha que precisa estar preparado para algumas situações, mas quando clamamos ao nome do Senhor, Espírito Santo, me ajuda aqui nessa questão, Ele revela os seus segredos para quem teme. E a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor são para os que o temem e o buscam. Então, se você busca o Senhor tem revelação para você. O Senhor tem segredos para revelar. E Jesus disse: Pai, eu te louvo porque os seus segredos o Senhor não revelou aos grandes dessa terra, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Como dissemos, como lemos, o Evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Mas para nós é poder de Deus.
Para o mundo é loucura. É loucura, mas em pleno dia de jogo você está indo para a igreja, ou em pleno dia de sol você poderia estar indo na praia, você escolheu ir para a igreja. São decisões, são escolhas. Existiam duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. Uma estava atarefada com suas coisas, mas a outra resolveu estar aos pés de Jesus. Aleluia. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Marta estava atarefada, até reclamou da sua irmã. Ela não vai vir ajudar, não? Ela não está percebendo que eu estou sozinha aqui, fazendo um monte de coisas. Mas Jesus falou: Maria escolheu a melhor parte. Não que a atividade de Marta não fosse importante. Era importante, porque senão as pessoas ficariam com fome ali naquele lugar. Imagina um local em que você convida as pessoas e o almoço sai 4 horas da tarde. As pessoas vão reclamar de fome. Quando é criança, não, fica batendo na mesa. Comida. Mas Marta, ela estava ocupada com uma coisa muito importante. E era necessário com que ela estivesse fazendo os preparativos para as pessoas se alimentarem. Só que Maria escolheu a melhor parte. E não foi qualquer pessoa que disse, não, foi Jesus. É claro que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas adorar o Senhor é sem igual. Por isso que as primícias do nosso dia, das nossas horas, devem ser dadas ao Senhor. Quando despertar, de manhã cedo ou de madrugada, você despertar e entregar o seu dia para o Senhor. Senhor, toma minha vida. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Então você orar, você ler a palavra, entregando todo o restante do seu dia na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, para que Ele conduza, para que Ele dirija. O dia flui. Mesmo que tenham intempéries, mesmo que tenham problemas, mas o Senhor será convosco. O Senhor será conosco, dando sabedoria, dando graça para resolver muitas situações que se levantarem. Amém. Aleluia. E muitas vezes, como a gente leu aqui, situações em que os recursos humanos se esgotarem, as pessoas mais sábias esgotarem as suas alternativas para resolver alguma coisa, vão olhar para você que é servo do Senhor. Não, aquele ali, ele é temente a Deus, ele ora, ela busca o Senhor, ela vai buscar uma direção de Deus para esse problema. E ali você coloca diante de Deus e aquele problema é resolvido. E você sabe que a glória não é sua, a glória é de Deus, a glória é do Senhor. Aleluia. Porque não é na sua força. Se fosse na sua força, as pessoas te procurariam antes. Não, ele é capaz, ele consegue resolver tudo. Mas quando os recursos se esgotam, quando as alternativas mundanas se esgotam, Deus entra e opera o seu milagre e faz aquilo que Ele quer operar. E muitas oportunidades como essas, nós temos que pregar a palavra e aproveitar as oportunidades. Efésios, no livro de Efésios, vai falar sobre isso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remindo o tempo significa aproveitando as oportunidades. E muitas vezes, até mesmo sem palavras, você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho para alguma pessoa. No versículo 2, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2, ele vai dizer assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nessas duas epístolas, nessas duas cartas, são abordados vários temas, várias questões, várias situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Muita reclamação, disse, mas o apóstolo Paulo falou assim: eu não quero saber de nada, só quero saber e Jesus na sua vida.
Às vezes uma pessoa chega para você e começa a contar os seus problemas, as suas dificuldades, e a oportunidade que você e eu temos de falar, e Jesus na sua vida? Jesus, ele pode resolver. Ele pode não resolver, mas ele deseja resolver essa situação. Se ele fizer, ele é Senhor. Se ele não fizer, ele continua sendo o Senhor. Mas são nessas situações, principalmente, para que o nome do Senhor seja glorificado, o Senhor vai intervir naquela situação para que seja resolvida. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Existiam muitas questões ali na igreja de Corinto, mas o principal assunto não deveria ser deixado, não deveria ser esquecido, ou não deveria ser evidenciado, que era: você reconhece que Jesus morreu por você? E que ao terceiro dia ele ressuscitou? Você reconhece que através da morte de Jesus, você também morre para o mundo, para as suas vontades, para a sua carne? Em outro texto, ele vai falar assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, hoje eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Jesus Cristo morreu. Você reconhece o sacrifício dele sobre a sua vida, e de que os seus pecados nele são perdoados por causa do derramamento do sangue dele na cruz? É disso que eu quero saber. Você guarda a fé em Cristo Jesus? Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida e seu Salvador? Aleluia. Esse é o principal assunto que eu quero discutir com vocês. E ele continua dizendo que eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. Ele não chegou ali para os irmãos em Corinto como uma grande personalidade, como uma grande autoridade, mas ele chegou ali, talvez, numa situação de enfermidade, ou como ele fala, né, que ele tinha um espinho na carne, talvez as pessoas olhando para ele, não desse nada. Vai sair alguma coisa ali? Não falaram de Jesus? Por acaso, sai alguma coisa boa de Nazaré? Nazareno? Isaías capítulo 53, ele vai falar que ele não tinha formosura alguma, ele não tinha aparência, homem de dores, menosprezado, rejeitado entre os homens. Talvez fosse nessa mesma condição que o apóstolo Paulo estivesse se apresentando para os irmãos ali. E ele foi com o coração temente para pregar a palavra. E com tremor. As pessoas às vezes perguntam: quando você está pregando ou louvando, você já está acostumado, né? Eu falei: não. Se eu vier para esse altar, para esse lugar, como se fosse algo rotineiro ou algo mecânico, eu preciso me converter novamente. Porque a cada dia, a cada palavra que eu falar tem que ser com temor e tremor diante de Deus. Aleluia. Oh, Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando, falando, ela já estava há bastante tempo servindo ao Senhor e teve um momento de fraqueza, de desânimo. E perguntou para mim: você tem quantos anos de evangelho? Eu falei: tenho 3. Ah, porque você é novinho ainda. Eu falei: independente do tempo, se eu tiver com 10 anos, se eu perceber que eu estou me afastando, eu quero me converter de novo. Independente do tempo, a palavra do Senhor, Ele nos chama para nos arrependermos. No dia que se chama hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
E a nossa tendência é endurecer o coração para a palavra ou para algumas situações, mas quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que te dá esperança? Mais uma vez, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a cruz de Cristo, não a cruz física, que a gente vê em alguns lugares hoje, mas aquela situação ali, ela me traz a perspectiva de salvação, de que Ele deve ser evidenciado em toda e qualquer circunstância. Amém, Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Aleluia. Vocês entendem isso? Que Jesus Cristo foi crucificado e que Ele foi para a cruz por mim e por você e por todos aqueles, mesmo aqueles que vocês colocam aqui, que estão causando situações no meio da igreja. Vocês reconhecem isso? Para início de conversa, para mim seria suficiente. A minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então, demonstração do Espírito e de poder. A gente tem ouvido falar, esses dias, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Você tem visto ou sentido o poder de Deus, a ação do Espírito Santo sobre a sua vida e através da sua vida ou nas circunstâncias em que você se encontra ou se apresenta? Amém, Jesus. Ou se acredita que está muito distante? Eu não tenho visto o poder de Deus, eu não tenho visto a manifestação do Espírito. Mas Deus, Ele tem operado, Deus, Ele tem feito grandes coisas. Aleluia. E através desses atos de poder, não de nós, não das nossas palavras, não das nossas conquistas humanas, mas da demonstração de quem Deus é. E do que Ele pode fazer por nós e através de nós e por aqueles a quem nós intercedemos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis a árvore. No decorrer da sua trajetória, analisa o quanto Deus já tem abençoado a sua vida, o quanto Deus já tem te usado, e o quanto os milagres, pequenos e grandes, Ele já tem operado e vai continuar operando. Porque Ele falou que não nos deixariam órfãos, Ele enviaria o Espírito Santo e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Os discípulos, quando foram enviados para o campo missionário por Jesus revestiu de autoridade, de poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ganhar almas. E quando eles voltaram com o relatório, aqui os números não mentem. Olha só o quanto a gente fez pelo Senhor. Mas Jesus olhou para eles e falou assim: não vos alegrais, porque os espíritos imundos se vos sujeitam, ou porque vocês conseguiram fazer isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado no livro dos céus. Aleluia. Então o seu nome escrito no livro da vida é suficiente. Por mais que a gente faça para o Senhor, devemos nos considerar como servos inúteis. E mesmo servo inútil, o Senhor valoriza. O Senhor, Ele tem prazer naquele que faz a sua obra com zelo, com amor, com dedicação. E mesmo considerando servo inútil, o Senhor vai acrescentando mais e mais, vai operando mais e mais, porque não é você, não sou eu, é Ele em nós. Então Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Cristo em vós. Deus.
já estou crucificado com Cristo. E quando o apóstolo chega diante de Deus e ora ao Senhor por 3 vezes, ele fala: Senhor, orei por 3 vezes para que ele tirasse o espinho da minha carne. Sabe o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Aleluia. Aí é que você Eita, Deus maravilhoso. Estava lá na pior condição, em detrimento a outras pessoas. E aparece uma situação em que as pessoas clamam o nome do Senhor e o Senhor opera. Em um momento de fraqueza, o Senhor suscita força. Digo fraco, eu sou forte. Por isso você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque você sabe viver em toda e qualquer circunstância, sem passar por necessidade, sem viver em momentos de escassez, sem estar em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Algumas vezes fui chamado para ministrar, mas logo hoje aconteceu tudo isso, aconteceu isso, aquilo. Acho melhor ficar aqui no meu cantinho. É claro que existe a nossa confissão diante de Deus. Se foi algo que nós cometemos, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, toma essa causa, essa situação. E é normalmente nesses momentos em que Deus mais usa o seu vaso. O apóstolo aqui, ele não chegou com acusações diante das pessoas. Ele não chegou dizendo: mas você não conseguiu entender nada até agora, mas eu fiz, aconteci, consegui. Não, eu me apresentei em fraqueza diante de vocês, e mesmo assim vocês me receberam, porque vocês entenderam de que não foi carne nem sangue, que não foi pela capacidade, porque ele tinha um currículo invejável, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, da tribo de Benjamim. Ele tinha todo um currículo que poderia colocar assim diante das pessoas: olha só, a minha experiência passada, vocês devem se basear nisso. Mas ele falou: eu considero como esterco, eu considero como nada, diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Eu abro mão de tudo para te conhecer, Senhor. Só que mesmo ele tendo esse reconhecimento, ele reconhecendo de que todas essas coisas seriam como nada, como Deus usou, com todo o conhecimento e sabedoria que ele tinha adquirido, porém, com algo a mais, o Espírito Santo. Faltava algo para ele, assim como aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, ele tinha todo o currículo dele, guardava os mandamentos, mas faltava a fé em Jesus. No livro de Apocalipse vai dizer a respeito daqueles que serão salvos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, guardar os mandamentos, guardar a fé em Jesus, dá esse crédito para nós, para obtermos a salvação. E tomando posse de todas essas prerrogativas, o apóstolo Paulo ele foi usado por Deus com autoridade, com a cultura que ele tinha adquirido, com todo o conhecimento que ele tinha adquirido, para que ele alcançasse os grandes. Ele começou pregando a palavra para um determinado grupo, mas ele viu que não tinha campo para pregar. E ele falou: parto para os gentios. A vocação que ele foi chamado, mas porque ele era bonzinho, porque
ele era capacitado. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, a partir do momento em que ele era perseguidor da igreja, ele passaria a ser perseguido. Uma consequência, mas ele recebeu a obrigação de pregar o evangelho. E em posse, agora, com todo esse conhecimento que ele tinha, com toda essa bagagem que ele tinha, o conhecimento da palavra, assim como ele também orientou a Timóteo: Timóteo, não esqueça de todo o ensinamento, de toda a palavra que você recebeu da sua avó Lóide ou Eunice. A avó e a mãe ensinaram ele no caminho. Na palavra, que na época não tinha esse escrito que a gente tem hoje completo aqui, Novo Testamento, eram rolos da palavra que eram apresentados para ele. Então ele precisava meditar naquela lei, naquela palavra, para que ele tivesse bom proveito em todas as coisas. Foi orientado para ele: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele precisava ter esse cuidado. O ensinamento que ele recebeu da sua avó, agora não lembro a ordem, Lóide, da sua mãe Eunice. Enfim, depois vocês me mostrem aí a ordem certa. Ele não deveria esquecer daqueles ensinamentos para ele apacentar a igreja que ele tinha sido enviado. Ele foi enviado para a igreja em Éfeso, ele foi enviado para a igreja, se eu não me engano, em Coríntios também, para alguns lugares para ensinar. Só que ele era um jovem, e foi dito para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Aos mais idosos, ensina com todo respeito como seus pais. Aos adultos, ensina como irmãos. Ensina aos jovens com todo temor, com toda a brandura, com toda a sabedoria. Ele deveria não esquecer da imposição de mãos que ele recebeu, mas ele precisava carregar essa bagagem e colocar em prática o ministério que tinha sido colocado para ele cumprir. Faze a obra de um evangelista, ou seja, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque ele precisava ter toda essa base e toda uma experiência para ele conseguir apacentar o rebanho onde ele foi plantado, onde ele foi levado para apacentar. A mesma orientação foi dada para Josué: tenha cuidado para que você não se desvie, para que você medite nessa lei que você recebeu de Moisés, e você será bem sucedido em tudo em que você fizer. Não te desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda. Esforça-te, tem de bom ânimo. E a orientação de Salmo número 1, ela vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, Jesus. Então, meditando na palavra do Senhor, meditando na lei do Senhor, nós teremos êxito. E a consequência disso é a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Talvez o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto foi um esfriamento espiritual, tanto para os ensinamentos mais antigos que eles receberam, quanto para os ensinamentos sobre a fé em Jesus Cristo. Existiam vários grupos que tentavam impedi-los com que eles continuassem nessa caminhada. Mas o apóstolo chega para eles: nada lhe propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eram muitas questões levantadas, eram muitas situações, mas quando
Cristo Jesus é evidenciado, é colocado não somente a parte do conhecimento ou da cultura, mas o poder de Deus se manifesta sobre os filhos daqueles que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Jesus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nesse mesmo texto, em Apocalipse, se eu não me engano, entre o capítulo 11 e o capítulo 13, vai dizer: subi para cá. Ele vai falar sobre as duas testemunhas. Em algumas interpretações podem ser judeus e gentios. Subi para cá. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que professam o nome de Jesus, que guardam os mandamentos, eles serão arrebatados. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Aleluia. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não devemos esperar com que todas as coisas nessa vida sejam resolvidas para a gente servi-lo de todo o coração. Mas servi-lo nessa vida, mas também esperando o reino vindouro. O reino de Deus é chegado a vós. Porque o ser humano que vivia não sei quantos anos, 100, 200, 500, depois foi caindo para 120, depois caiu para 70, está aumentando um pouquinho, né? Mas, e depois disso? E a sua vida agora, hein? Existem dois caminhos, eles que colocam diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Aleluia. O diabo vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, só Cristo Jesus pode oferecer. O vazio que muitas vezes está no nosso coração, só Ele pode preencher. Vamos ficar de pé, por gentileza? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos no seu lugar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por essa noite. Deus, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos chamou para esse lugar, Senhor, para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Não somente numa condição de receber, Senhor, mas para apresentarmos nosso culto a Ti, Senhor. Porque nós viemos a esse lugar para prestar um culto ao Senhor, adorar o Senhor, Deus, porque esse lugar é chamado casa de oração para todos os povos. Senhor Deus, e o Senhor chama todos os povos, Deus, povos de toda língua, tribo e nação. Assim, Deus, como em Apocalipse, Deus, a multidão dos salvos, Deus, povos que o Senhor comprou com o sangue de toda língua, tribo ou nação, Senhor Deus, para a vida eterna, Senhor. Além daquilo que nós conhecemos, Senhor, além daquilo que o homem pode viver nessa vida, Deus, o Senhor tem para nós a vida eterna, vida plena, vida em abundância. Senhor Deus, nós não queremos, Deus, nos conformar com esse mundo. Nós não queremos, Senhor Deus, estar esperando no Senhor somente por essa vida. Sabemos que Tu podes todas as coisas. Deus, cremos, conforme diz no Salmo, Senhor Deus, que verei o favor do Senhor ainda na terra dos viventes. Deus, mas nós cremos, Senhor, uma pátria futura. Deus, na Jerusalém celestial, que descerá do céu. Deus, uma pátria superior, Deus, aqui, o nós esperamos nesse mundo, Senhor. Deus, o homem, o mundo espera coisas, realizações materiais, mas nós já aguardamos novos céus e nova terra. Senhor Deus, nós aguardamos, Senhor Deus, o Senhor tabernaculando conosco, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, ao mundo, Senhor Deus, para transformar esse lugar. Deus, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que serviram o Senhor até o último dia das suas vidas serão transformados ou serão arrebatados
Ou serão ressuscitados e reinarão com o Senhor de Jerusalém. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa expectativa, Senhor, seja, Senhor Deus, da Tua presença, de estar na Tua presença sempre, de lembrarmos sempre que o Senhor morreu por nós na cruz, Senhor Deus, e essa morte nos trouxe vida. Senhor Deus, nós queremos viver de uma forma plena e abundante, e crendo, Deus, na vida eterna também, e queremos, Deus, com que outras pessoas também venham para esse aprisco, venham desfrutar, Deus, dessa bênção de vida eterna com o Senhor. Deus está sempre com o Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Deus, aviva, renova, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a fim de que em Cristo seja tudo em todos. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, seja conosco, seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém, amado? Palavra de Deus para nós. Que você possa ir para casa com essa certeza. Deus te ama. Amém? Deus ama cada um de vocês. Deus ama a sua família. Continue orando, clamando pelas famílias do bairro Melinda. Nós estamos entrando num processo de oração, 21 dias de oração. Hoje foi o primeiro dia. Amanhã nós estaremos fazendo pela internet. Então a igreja vai poder acompanhar. O Espírito vai estar colocando o link lá e nós vamos estar 1 hora por aí. 21 dias. Amanhã vai ser às 19 horas. É isso? Terminamos. E nos dias de culto será às 17 horas. A gente vai chegar um pouco antes para a gente estar orando. Tá? 1 hora de oração durante 21 dias. 17 horas. Normal as outras coisas. Só que a gente vai tirar um período para a gente estar orando, ok? Tinha outro recado. As camisas? Não. Sim, as camisas para o aniversário da igreja está sendo criado. Nós já temos o desenho, vamos confirmar o preço, mas deve ficar em R$45. Da mesma forma que o Rodrigo falou sobre o retiro, sobre a camisa. Você tem que falar a camisa que você quer, pagar, para a gente poder mandar fazer. Né? O Carlos está responsável para receber aí o número e o pedido das camisas, ok? Dando a sua mão, então vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor passe a resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.